Você não precisa procurar por ela, porque ela com certeza vai procurar por você. Estamos falando das tentações, as oportunidades de se envolver com alguém, mesmo já estando em um relacionamento. Essas tentações vêm até você muitas vezes na forma de assédio e cantadas até no local de trabalho. O maior erro é achar que estamos imunes a elas. A atitude correta é saber lidar com elas, já que não podemos evitá-las, não é mesmo? Todos nós temos essas fraquezas, né? Cedo ou tarde a oportunidade vai se apresentar. Um cara mais atencioso que seu marido, uma mulher muito mais sexy e atrevida que a sua mulher. E você que é de carne e osso, como vai reagir nesses momentos? Pois é, e como um casal pode se fortalecer e resistir a essas tentações? Como se manter fiel se você está num ambiente em que o flerte e até a traição são aceitáveis? E quando o seu cônjuge é assediado, o que você pode fazer? Vamos conversar hoje com a Thaís e o Danilo, um casal que lida com isso quase todos os dias no ambiente de trabalho. Ele é fotógrafo profissional, vive cercado de mulheres lindas e já passou por alguns testes, ou melhor dizendo, algumas tentações, né? E ela também, a Thaís. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Ok? Mas antes de conversarmos, vamos conhecer um pouquinho mais da história deles. Acompanhe. No relacionamento amoroso, nem sempre é fácil resistir às tentações, principalmente quando ela está assim, ó, bem de pertinho. As aspirantes à fama, por exemplo, ela vê na figura do fotógrafo uma oportunidade de se destacar na mídia. Ela acha que, tendo alguns mimos, um certo tipo de comportamento diferenciado, ela acha que vai cavar mais espaço para o trabalho dela e acaba... Elas usam da ferramenta que tem, né? Teve um caso inusitado, eu fui para uma reunião com uma modelo, que a gente faria um trabalho de assessoria de imprensa, e na hora da negociação, da gente fechar esse trabalho, ela falou, olha, se você conseguir me posicionar bem na mídia e a gente divulgar esse trabalho, eu vou saber te recompensar muito bem, não é só financeiramente que eu tô falando. Uma vez a gente foi fazer um making off num estúdio de um fotógrafo famoso, a gente ia divulgar isso na mídia, né? E o Danilo chegou primeiro e foi fazer umas fotos dessa... Hoje ela é apresentadora, na época ela era modelo e o Danilo chegou no estúdio, ela tratou ele como um rei. Vem aqui, pegou na mão, levou na cozinha, falou, você já comeu? Come aqui, quase colocou na boca dele. E aí, eu levo super na boa, né? Eu não fiquei nem um pouco preocupada, achei engraçado. Assim também acontece com ela. Ela também já foi fotografar evento sozinha, não estava. E aí chegou um outro fotógrafo querendo trocar ali técnicas com ela, né? É engraçado. Ah, você sabe como que é? E aí, depois quando soube que eu cheguei nessa festa depois, então quer dizer, mudou. Então o assédio é pra mim, é pra ela. Acho que a gente trabalha com isso, a gente está exposto mesmo. Quando acontecia essas histórias com ele, que você ainda não sabia, ele te contava? Sim. E você não ficava insegura? Não, nem um pouco. Por mais que elas não respeitem, a gente sempre vai respeitar. Porque é o nosso trabalho. O Danilo sempre foi muito tranquilo, muito respeitador. Até foi por causa disso que eu comecei a namorar com ele, porque eu vi um diferencial, né? E como é o relacionamento de vocês hoje? Vocês trabalham todos os dias juntos. É legal? Você trabalhar junto todos os dias, você fica mais exposto também, acaba gerando um certo desgaste. Mas é bom. Por mais que eu já aprendi muito, estar ao lado do Danilo me dá segurança, tanto profissionalmente quanto no nosso casamento, né? A gente se dá muito bem. Você já sentiu em algum momento o seu relacionamento em perigo por conta disso? Olha, o perigo, ele existe, né? Quando eu identifiquei as ameaças, ela não entendia nem porque ela era de outro segmento, ela trabalhava com público, com vendas. E eu chamei para trabalhar comigo e ela não entendia porque ela nem gostava, na verdade, dessa área de comunicação. E eu vi ali uma forma da gente estar mais próximos e também eliminar muitas dessas coisas. Uma estatística que você não pode deixar de saber ou de prestar atenção. Mais de 60% das traições acontecem no ambiente de trabalho. Daqui a pouco, mais sobre essas profissões de risco aí. Quem sabe o seu marido ou sua esposa está numa delas. Mas 60% das traições acontecendo no local de trabalho é algo que ninguém pode ignorar.
Não é isso? Verdade. Danilo e Thaís, você vive isso o tempo todo no sentido da tentação, da oportunidade. Interessante que normalmente é o contrário, né? O famoso teste do sofá, onde o homem pede o favor à mulher, quer tirar proveito. No seu caso, ela mesma se ofereceu. Ela mesma. É porque nesse meio, por exemplo, artístico, o que acontece muito que eu percebo é o seguinte: tudo que envolve fama, dinheiro e poder, há de certa forma ali uma corrupção. As pessoas querem beneficiar de alguma forma em troca de um interesse pessoal. Agora, Thaís, como que você lida com isso? Diz aí pra gente. Com relação às meninas, eu nunca tive problema. Pelo contrário, comecei a trabalhar com elas acharam legal. Olha, que bom ter os dois fotografando, um ajuda e tal. E até fortaleceu nossa relação. Quer dizer, a sua presença ali também já inibe. Né, esse tipo de coisa. Mas nunca rolou ciúme da sua parte? Situações que você achou que passou do limite? Olha, ciúmes é uma coisa que vem assim muito... Você tem que controlar. No caso já veio ciúmes, mas eu sempre procuro pensar, não, peraí, é o Danilo que tá errado ou é a famosa ou é a mulher, né? Então aí eu já Você seguro. separa bem as coisas. Eu já separo. Falando em ciúmes, a Thaís, ela é um pouco mais segura de si. Ela sabe que existem mulheres mais bonitas, fisicamente, possivelmente mais atraentes, mas a base do nosso relacionamento não está nisso exatamente. Então traz uma segurança maior em relação. Eu penso assim, se o Danilo tá comigo, então eu não tenho... Se ele me escolheu, não tenho por que ficar com ou inveja ou até com medo de uma outra mulher roubar ele de mim. Sendo que eu sei que o caráter dele não é esse. Se eu visse que ele dá bola, que ele deixa, que ele chega junto, que ele tá gostando, aí eu ia ficar com ciúmes. Quer dizer, então ele faz certas coisas, ou deixa de fazer certas coisas, que Sim. passa pra você essa segurança. Se ele tá numa situação, ele sai. E isso eu já vi, mesmo sem ele estar percebendo que eu tô vendo. Então ele toma algumas atitudes que me deixa também mais confiante. O que te guia nesse momento? O que faz você pensar, poxa, eu tenho que sair fora? Porque você é de carne e osso, você é homem, né? Como que você tira essa força, esse pensamento, essa resolução? Na verdade, são várias questões, né? Eu conheço os bastidores, assim, o apagar das luzes, os bastidores, assim, da fama, do sucesso, do poder. Ele é muito... Ele chega a ser triste, cruel, né? E eu, assim, primeiro, eu tenho bem definido pra mim que não me atrai aquilo. Seria um desgaste necessário, desnecessário. Também, é momentâneo. Né? E tudo aquilo é muito frio, as pessoas ficam em busca daquilo o tempo todo e quando conquista aquilo não é a base. Então, assim, eu tenho que conviver com mulheres bonitas, atraentes, esse tipo de investida, mas pra mim, assim, não é a prioridade, não é o foco. Agora eu queria fazer uma pergunta, Thaís. Você já pediu para ele recusar algum trabalho por causa de uma pessoa que você sabe que estava dando em cima dele? Tinha por causa outras de intenções? Alguma pessoa, não. Assim, uma pessoa específica, não. Mas alguns trabalhos relacionados assim, à sensualidade ao extremo. Um ensaio sensual, por exemplo. Aí o que acontece? Tem coisas que eu faço. Se tem mesmo que fazer, aí a gente combina. Olha, Thaís, então isso você faz. Né? Isso aqui eu fico de fora, eu posso te ajudar na hora de transmitir, na hora de tratar alguma coisa que outra, eu te ajudo. Mas aí você faz. Porque já virou um acordo, né? Tem coisa que eu acho que não vai fazer bem pra ele. Você a levou para trabalhar com você justamente pensando nisso, né? Exatamente. Provavelmente, né? Foram dois motivos básicos, assim. A gente passar mais tempo juntos e também eliminar essas ameaças, que eu comecei a perceber que era muito forte, assim. Quer dizer, foi uma decisão estratégica Foi. e muito benéfica em todos os sentidos, tanto para o trabalho quanto para a proteção do casamento. Exatamente. Bom, o Danilo é fotógrafo, assim como a Thaís também, agora ela se uniu, ela é fotógrafa também. Danilo, você já teve que dar alguma enquadrada mais séria, assim, um chega pra lá mesmo, em alguma mulher que lhe ofereceu alguma coisa, lhe cantou? Acho que esse é um ponto importante, né? Você saber colocar o limite
Eu tive que fazer isso sim, algumas vezes. E assim, a pessoa se sente desmascarada, se sente mal também, né? Porque ela vê que o teu interesse não é aquele, então acaba Como sendo... que é? Como é que você faz normalmente? Não, geralmente quando a Thaís... Porque assim, hoje em dia muitas pessoas, muitas dessas modelos sabem que a gente é casado, então criou um respeito maior, deu uma bloqueada nesse tipo de situação. Mas quando não sabe, mas já aconteceu também de quererem fazer intriga. Eu preferia que tivesse só a gente aqui fazendo esse trabalho mais à vontade. Não, mas a figura dela é importante para que saia da melhor maneira. Isso é muito importante, porque muitos homens não fazem isso. Eles até ficam assim, não, eu não vou dar trela. Mas eles não cortam. Então, eles deixam a mulher pensando assim, bom, eu posso continuar porque está funcionando, ele não está cortando, né? Então, e isso aí traz uma insegurança para a esposa, né? Porque se a esposa não vê o marido cortando ou sendo bem radical nesse assunto, ela vai criar um ciúme, não tem jeito, né? Se ele não fosse assim, se ele fosse assim, rindo, você é tão bonita, obrigada. Você também, você é maravilhosa. Como é que você é espetacular. você iria ficar sem ciúme? Nossa, eu acho que eu tinha me separado já. É isso aí, homens. Não ia dar pra aguentar. Muitas mulheres, assim, elas podem não falar, porque tem outros elementos para se comunicar, né? Aquela questão de transmitir uma mensagem. Então, por exemplo, a gente está fotografando, muitas têm esse hábito. Posso ver como ficou, então? A projeção do corpo, às vezes, sobre você é uma situação delicada. Você não o Danilo fica muito tímido. Eu sou muito tímido. Ele já é assim, desde quando a gente namorava. Então você tá mostrando assim, você coloca o equipamento aqui, né? Ou então fala assim, mostra aqui, porque é desconfortável. Você fica numa situação... Eu vejo que é uma coisa que ele não gosta, entendeu? Ele sai dessa situação, porque eu percebo que ele fica sem graça. É algo natural dele. E isso traz segurança pra você. Isso traz segurança pra mim, com certeza. Quer dizer, apesar de ser uma profissão onde você está constantemente exposto a essa oportunidade, isso não afeta o casamento de vocês, porque vocês têm certas regras, vocês sabem lidar com isso. Daqui a pouco eu vou perguntar mais sobre essas regras que vocês colocam. Mas essa questão do flerte é muito importante, porque já ficou provado que ele realmente é perigoso, né? Segundo uma pesquisa realizada lá no Canadá, grande parte das traições começa com um simples flerte. E os que caem mais facilmente nisso são exatamente os homens, né? Já que para muitos homens, flertar não significa trair. Ele acha, não estou traindo, estou só devolvendo, né, o que eu recebi. E falando em bons hábitos, né, eu gostaria de perguntar aqui ao Danilo e à Thaís sobre esses hábitos, essas regras que eles têm para lidar com isso. Então, por exemplo, aquilo que vocês sabem, aconteceu isso, eu faço aquilo. Se acontecer aquilo, é assim que eu vou reagir. Vocês já conversaram ou se já é instintivo de vocês certas regras e hábitos para prevenir isso? Uma das medidas que eu procuro tomar, por exemplo, minhas redes sociais, Facebook, Instagram, a senha é compartilhada, e-mail. Então a Thaís tem acesso a tudo. E eu acabo tendo acesso. Eu menos porque assim, eu acabo não me interessando. Às vezes ela fala mais com as amigas do que as minhas redes sociais eu uso extremamente profissionalmente. Então ela tem acesso. Quando vem alguma mensagem, assim, então ela tem Hoje em dia eu que fecho os trabalhos. Quer dizer, se alguém mandar uma cantada pro e-mail dele, vai cair pra você. Vai falar com vai ela. Vai cair pra mim. E eu vou rir, eu falo, Danilo, pra você. Daí, uma boa regra, né? Sim. E a transparência sempre. Um conta pro outro o que aconteceu. Antes da Thaís trabalhar comigo, ela tinha acesso a esses acontecimentos, né? E além de trazer uma segurança, lógico que ela sem saber do outro lado como que era isso e como que eu me comportava, de fato, ela, né, podia ficar com um sentimento ali, talvez de ciúmes ou não, que ela não demonstrava. Mas eram bem maiores as investidas antes. Assim, ele me falava, nossa, uma repórter me convidou para ir na casa dela, na hora que eu tava saindo do trabalho. Aí eu falava... Nossa, tiradinha ela, né? Nossa. E ele falava, eu sou noivo, tá? Não, tô indo buscar minha noiva. Naquela época, né? Hoje em dia, não tem mais tanto porque a gente tá sempre junto. Agora, ele falou aí de um incidente que você estava numa festa sozinho, um colega se aproximou e tal, mostrou interesse. Como que você lida com esse tipo de assédio? Olha, eu não sou muito educada.
Eu sou um pouco assim, mal educada mesmo, né? Isso quer dizer o quê? Na prática. Na prática, Ela é Vai bruta. catar eu sou alguma bruta. coisa. Eu tenho um pouco mais de jogo de cintura assim pra sair. Eu fico mais Danilo é muito constrangido educada, eu já não do sou que tanto. ríspido. Ela já é mais... Eu faço bem assim, não entendi. Ah, não, desculpa. Ah, tá. Dá licença. Você já logo fecha a cara, dá uma de Sim. brava. Muito brava. Não gosto, eu assusto. Quer dizer, vocês têm tirado de letra, digamos assim, vocês estão numa situação difícil, mas sabem com as regras se proteger. Então, muito obrigado pela participação de vocês A gente que aqui agradece. na Escola do Amor.